Minha esposa e eu estávamos juntos havia anos, tempo suficiente para eu me acostumar aos vários hobbies dela, até mesmo os mais incomuns. Ela sempre teve uma fascinação por coisas que a maioria das pessoas poderia achar um pouco excêntricas, veja o interesse mais recente, a arte de corda japonesa, ou shibari. Ela passava horas lendo sobre isso, praticando nós e até mesmo indo a workshops. Eu não curtia, mas também não interferia. Se a fazia feliz, que fosse. Minha postura sempre foi prática, cada um tem seu gosto, e esse era o dela. Eu não ia começar a me amarrar, mas também não faria disso um grande problema. Certo dia, ela apareceu com a ideia de dar uma festa à fantasia. Ela sempre adorou temas e criatividade, e dessa vez seria uma festa com tema escolar, como as festas do tempo de colégio que tivemos no passado. Ela estava empolgada, correndo pela casa fazendo anotações, encomendando decorações online. Eu tenho que dizer que a ideia toda me pareceu um pouco exagerada, mas, novamente, se era o que ela queria fazer, eu não ia discutir. Ela tinha aquele brilho nos olhos, o mesmo que aparecia quando estava totalmente envolvida em um projeto. Eu pensei, qual é o problema? Um pouco de nostalgia nunca fez mal a ninguém. Ela passou dias planejando, correndo de um lado para o outro e tentando recriar o clima das antigas festas da adolescência. Eu me mantive à distância de toda a preparação, para ser honesto. Não era muito a minha praia, nunca tinha sido. Mas, quando ela me pediu ajuda para ir buscar alguns itens, pensei que era o mínimo que eu podia fazer. Ela me entregou uma lista que parecia maior que o meu braço e lá fui eu comprar as coisas. Ao sair, pude ouvi-la no telefone, conversando com alguém, provavelmente sobre a lista de convidados. Ela sempre foi associável, cuidando para que tudo estivesse perfeito para os amigos. A loja estava um caos, parecia que todo mundo na cidade tinha escolhido fazer compras justo naquele dia, e eu tive que abrir caminho pelos corredores para pegar o que precisávamos, bebidas, petiscos, decorações, e por aí vai. Enchi o carrinho e tentei não pensar muito nos gastos. Não era como se dessemos festas todo fim de semana, então deixei passar. Além do mais, ela vinha se esforçando tanto que eu queria que ela aproveitasse. Eu talvez não entendesse todos os hobbies dela, mas sabia o quanto significava para ela organizar algo assim. Levei mais tempo do que eu esperava para pegar tudo, principalmente por causa da multidão. Quando finalmente cheguei ao caixa, eu já estava cansado da ideia toda. Só queria chegar em casa, descarregar tudo e, talvez, relaxar com uma cerveja antes de a confusão começar. Eu não era muito de festas, especialmente do tipo em que todo mundo se fantasia e finge ser adolescente de novo. Mas prometi a ela que seria solidário, então guardei meus pensamentos para mim mesmo e me concentrei em passar pela fila do caixa sem perder a paciência. No caminho de volta, não pude deixar de pensar em como éramos diferentes, de certa forma. Ela amava a empolgação, a criatividade, a chance de fazer algo fora do comum. Eu era mais direto, mais interessado em manter as coisas simples e previsíveis. Mas, suponho que fosse parte do que fazia nosso relacionamento funcionar, ela trazia a energia, e eu trazia a estabilidade. Pelo menos é assim que gosto de pensar. Enquanto ela não me pedisse nada muito absurdo, eu estava bem em deixá-la se divertir. Quando finalmente cheguei em casa, já pude ver as decorações da entrada da garagem. Ela tinha caprichado, serpentinas, luzes e até uma faixa grande pendurada na varanda. Parecia cena de filme de colegial. Suspirei, não de aborrecimento, mas de aceitação. Aquela seria uma daquelas noites em que eu simplesmente ia entrar na onda e torcer para que não ficasse muito louco. Carreguei as sacolas para dentro e ela veio correndo, o rosto iluminado quando viu tudo o que eu tinha conseguido. Ela estava radiante, e eu não pude deixar de sorrir um pouco. Pelo menos um de nós estava ansioso por aquilo. A casa estava uma correria, ela pendurava as últimas decorações, verificando se tudo estava perfeito. Coloquei as sacolas no chão e fiquei observando por um momento. Era o elemento dela, ela estava no controle, fazendo as coisas acontecerem, e eu estava ali para apoiá-la. E isso estava bom para mim, enquanto ela estivesse feliz, eu aguentaria um pouco de caos. O dia da festa chegou, mas não foi bem como eu esperava. Por algum motivo, a data tinha mudado, eu pensei que seria no próximo fim de semana, mas minha esposa tinha outros planos. Ela mudou tudo e, antes que eu percebesse, nossa casa estava cheia de gente. Não apenas os amigos e rostos conhecidos que eu esperava, mas também estranhos por toda parte. Eu não reconhecia metade das pessoas na nossa sala de estar, e isso me deixou inquieto. Fiquei ali por um momento, observando a multidão, me perguntando de onde vinham todas aquelas caras novas e por que ninguém tinha se dado ao trabalho de me avisar. O lugar inteiro estava transformado, copos plásticos vermelhos espalhados por todas as superfícies, música alta saindo das caixas de som e um jogo de beer pong montado na cozinha. Parecia cena de festa universitária, não algo que se esperaria de um monte de adultos crescidos. Não pude evitar balançar a cabeça ao ver aquilo. Não era bem minha ideia de diversão,
mas eu não ia estragar a noite dela. Ela parecia estar se divertindo muito, correndo para lá e para cá, garantindo que todo mundo tivesse bebida, rindo com os amigos. Tentei aproveitar da melhor forma que pude, peguei uma cerveja e me encostei em um canto para observar tudo. Eu não era muito sociável, muito menos iria participar de beer pong ou qualquer outra coisa que estivessem fazendo. Preferia ficar no meu canto, vendo tudo e garantindo que estivesse sob controle. Mas estava difícil ignorar o caos. O pessoal estava ficando cada vez mais barulhento, e parecia que todo mundo tentava se superar em termos de quão bêbado conseguiriam ficar. Estava começando a sair do controle. Em determinado momento, notei um grupo de pessoas particularmente exaltado, reunido em um canto da sala, gritando uns com os outros, e não parecia brincadeira. Um cara, eu não fazia ideia de quem ele era, estava cambaleando, o rosto vermelho e a voz cada vez mais alta. Outro cara, que eu reconheci como um dos amigos da minha esposa, estava na frente dele, também sem dar o braço a torcer. Estava claro que aquilo estava prestes a virar algo mais que uma discussão acalorada. Coloquei minha cerveja de lado e fui até eles. Não ia deixar uma briga estourar na minha casa. Ei, vamos acalmar, eu disse, me colocando entre eles. Tentei manter a voz firme, mas não agressiva. A última coisa que eu queria era piorar a situação. Pus uma mão no ombro de cada um, tentando separá-los. O bêbado cambaleou um pouco para trás, e aproveitei para afastar o amigo da minha esposa. Pega leve. É só uma festa, falei, tentando apaziguar. Minha esposa deve ter notado o que estava acontecendo, porque apareceu na hora em que eu tentava controlar a situação. Ela pegou o cara bêbado pelo braço e o levou para longe, dizendo algo a ele que eu não conseguia ouvir por causa da música. Ela tinha uma maneira de lidar com esses tipos de situação, calma, centrada, sempre sabendo o que dizer. Fiquei feliz por ela estar ali para ajudar. Eu não estava a fim de bancar o babá a noite toda, mas também não ia deixar as coisas saírem dos trilhos. Eventualmente, a tensão diminuiu. O cara que minha esposa levou para fora pareceu-se acalmar, e ela o conduziu até o quintal, longe da multidão. A música continuou alta, o pessoal continuou bebendo, mas pelo menos o risco de briga tinha passado. Voltei para o meu canto, peguei minha cerveja novamente e tomei um gole longo. Era exatamente por isso que eu não curtia esses tipos de festa, muita gente, muita bagunça e muitas chances de algo dar errado. Depois da festa, comecei a notar uma mudança no comportamento da minha esposa. Ela parecia grudada no celular mais do que o normal, sempre digitando ou rolando a tela. Não era comum ela ficar tão absorvida, ainda mais quando estávamos juntos e deveríamos estar aproveitando nosso tempo. Eu perguntava algo e ela demorava para responder, como se não tivéssemos escutado da primeira vez. Eu não era do tipo de fuçar ou questionar cada coisinha, mas era difícil não perceber como a atenção dela estava sempre em outro lugar. Uma noite, perguntei com quem ela tanto falava. Ela ergueu os olhos do telefone, quase assustada, como se não tivesse percebido que eu estava observando. Ela sorriu e disse que era apenas uma nova amiga que ela tinha conhecido recentemente. Aparentemente, essa amiga também curtia shibari, e elas tinham-se dado bem em um dos workshops. Ela me disse o nome da mulher e comentou que estavam trocando ideias e técnicas. Assenti, sem muito interesse nos detalhes, mas dava para notar que aquilo significava muito para ela. Ela mencionou que essa amiga era realmente apaixonada pela arte, e que vinham trocando mensagens sobre estilos, nós e eventos. Para mim, soava como mais do mesmo, outra pessoa com quem minha esposa tinha criado um laço. Eu não estava particularmente empolgado, mas também não via mal nenhum. Se a mantinha feliz e ocupada, quem era eu para discutir? Todo mundo precisa de algo para ser apaixonado, e aquilo era o dela. Às vezes, o telefone dela vibrava tarde da noite e ela pegava na hora, o rosto se iluminando ao ler a mensagem. Eu não conseguia deixar de me irritar um pouco, às vezes dava a sensação de que essa amiga recebia mais atenção dela do que eu. Mas eu não queria transformar aquilo num problemão. Eu confiava na minha esposa, e se ela dizia que era só uma amiga, então era isso. Eu não era do tipo que fica espionando ou fazendo acusações sem fundamento. Ainda assim, era difícil ignorar completamente. Sentávamos no sofá para ver TV e ela ficava digitando, os olhos mais na tela do que no programa que estávamos vendo juntos. Eu comentava alguma coisa sobre o que estava passando e ela apenas assentia, distraída, quase sem prestar atenção. Não era bem o tipo de tempo de qualidade que eu tinha em mente, mas fiquei na minha, sem querer criar briga por algo aparentemente inofensivo. Ela até comentou que ia se encontrar com essa amiga algumas vezes, dizendo que planejavam praticar juntas. Lembro de erguer a sobrancelha, mas ela apenas riu, dizendo que não era nada demais, só duas pessoas compartilhando um interesse em comum. Deixei para lá. Minha esposa sempre foi social, sempre gostou de conhecer gente nova e aprender com elas. Era uma das coisas que eu admirava nela, mesmo sem compreender totalmente. Achei que era só mais um desses casos.
Não demorou para que as coisas começassem a mudar de verdade em casa. Minha esposa passou a sair mais, e não eram só saídas rápidas ou um café com amigos. Ela ficava fora por horas, geralmente à noite, e voltava tarde. Da primeira vez, não estranhei muito. Ela disse que ia encontrar a tal amiga, a mesma das mensagens, e que iam praticar. Só assenti, imaginando que fazia parte do hobby dela. Na segunda vez, porém, já começou a ficar estranho. Ela saiu de novo à noite, vestida um pouco melhor do que eu esperaria para uma simples sessão de hobby, e não voltou até bem depois da meia-noite. Quando chegou, estava animada, quase animada demais. Perguntei onde ela tinha ido e ela me deu a mesma resposta: praticar com a amiga. Parecia que ela tentava fazer soar algo casual, mas havia algo que não me descia bem. Ainda assim, eu não ia tirar conclusões precipitadas. Não queria ser o tipo de marido que questiona cada passo da esposa. Ela entrava, me dava um beijo na bochecha e falava sobre como tinham tentado novas técnicas. Eu não seguia muitos detalhes, mas fingia interesse, balançando a cabeça. Mas parecia que a cabeça dela estava sempre em outro lugar, mesmo quando ela estava ao meu lado. Perguntei se estava tudo bem e ela riu, dizendo que era coisa da minha imaginação. Decidi não insistir. Ela mencionou que pretendia se encontrar mais vezes com essa amiga, dizendo que iam praticar juntas. Lembro de erguer a sobrancelha, mas ela só riu, dizendo que não era nada sério, só duas pessoas dividindo um interesse em comum. Deixei para lá. Ela sempre fora social, sempre gostara de conhecer gente nova. Pensei que fosse outro desses casos. Certa noite, ela saiu sem muita explicação, vestida mais arrumada do que eu esperaria para um simples encontro de hobby. Fiquei olhando ela sair, sentindo uma mistura de confusão e desconforto. Não era do feitio dela ser tão sigilosa, mas me convenci de que era coisa da minha cabeça. Ela sempre foi aberta comigo e eu não tinha motivos para duvidar agora. Naquela noite, depois que ela voltou, fomos para a cama como sempre. Ela se aconchegou ao meu lado, a cabeça no meu ombro, e eu envolvi com o braço. Em poucos minutos, ela estava dormindo, a respiração lenta e regular. Mas eu permaneci acordado, fitando o teto. Não conseguia deixar de me perguntar o que realmente estava acontecendo. Eu queria acreditar nela, acreditar que tudo era tão simples quanto ela dizia, mas a dúvida estava lá, martelando na minha cabeça, sem querer ir embora. Naquela noite, não consegui dormir. Minha esposa pegou no sono facilmente, a respiração firme, enquanto eu encarava o teto, acordado. Algo não estava certo, eu sentia isso. Por mais que tentasse ignorar, afastar aqueles pensamentos, eles ficavam mais fortes. Até que não aguentei mais. Silenciosamente, estiquei a mão até o lado dela da cama e peguei o celular dela. Eu sabia que estava ultrapassando um limite, mas não consegui me conter. Desbloqueei o telefone e comecei a vasculhar as mensagens. A maioria era o de sempre, grupos de família, mensagens de amigos. Mas então encontrei uma conversa que se destacava. Era com um homem cujo nome eu reconhecia da festa. Eu lembrava de tê-lo visto naquela noite, um dos estranhos que apareceram e causaram confusão. As mensagens eram bastante casuais no início, mas, conforme li mais, ficou claro que aquilo era mais que um bate-papo amigável. O jeito como eles falavam, as coisas que diziam um ao outro, não estava certo. Meu coração disparou conforme eu lia, uma mistura de raiva e descrença crescendo dentro de mim. Coloquei o telefone de volta no lugar, tomando cuidado para não acordá-la, e fiquei lá, encarando o teto de novo. Mas, dessa vez, minha mente estava a mil. Não dava mais para negar, ela estava mentindo. O amigo com quem ela tanto conversava e se encontrava não era uma conhecida do Shibari. Era ele, o cara da festa, aquele com quem eu já tinha tido um mau pressentimento. Cerrei os dentes, tentando me controlar. Eu sabia que aquilo não poderia continuar. Alguma coisa precisava ser feita. Na manhã seguinte, a confrontei. Ela estava na cozinha fazendo café quando entrei. Não perdi tempo com conversa fiada, falei que tinha visto as mensagens, que sabia que ela estava falando com aquele cara. Ela me olhou, os olhos arregalados de surpresa. Por um momento, ela não disse nada, e então a expressão dela mudou para raiva. Você não tinha o direito de fuçar meu telefone, ela gritou, a voz exaltada. Eu também estava bravo, mas falei firme e sem perder a calma. Disse que não importava. O que importava era que ela tinha mentido, que estava conversando com alguém com quem não deveria. Ela tentou se defender, dizendo que não era nada e que eu estava exagerando. Mas eu não quis saber. Falei sem rodeios, eu queria que ela cortasse todo contato com ele. Sem mensagens, sem encontros, nada. Ela me encarou, furiosa, mas não discutiu. Apenas se virou, resmungando. Eu sabia que ela estava irada, mas não me importava.
Não ia deixar aquele cara se intrometer mais, nem permitir que ela continuasse mentindo como se estivesse tudo bem. Depois que ela saiu da cozinha, peguei meu telefone e procurei o número dele. Não hesitei. Liguei, e quando ele atendeu, nem me apresentei. Disse a ele exatamente quem eu era e o que eu pensava dele. Deixei claro que, se ele chegasse perto da minha esposa outra vez, haveria consequências físicas. Eu não estava interessado nas desculpas ou explicações dele, só queria que ele entendesse que eu não estava brincando. Ele tentou falar algo, mas cortei na hora e desliguei. Não ia perder mais tempo com ele. Quando minha esposa descobriu que eu tinha ligado para ele, ficou furiosa. Disse que eu tinha ido longe demais, que eu não tinha o direito de ameaçá-lo daquele jeito. Eu percebi a mágoa nos olhos dela, mas me mantive firme. Falei que fiz o que tinha que fazer, que não ia deixar ela me fazer de bobo. Ela saiu da sala batendo a porta com força. Consegui ouvir o choro dela no outro cômodo, mas não fui atrás. Não ia me desculpar por proteger o que era meu. Nos dias seguintes, as coisas ficaram tensas entre nós. Ela mal falava comigo e, quando falava, era de forma seca e curta. Mas percebi que ela não mandava mais mensagens para ele. Ela tinha deletado a conversa e, quando o celular dela vibrava, não era ele. Ela fez questão de me mostrar que tinha acabado com aquilo, que estava cortando os laços. Eu via que ela ainda estava brava, ainda magoada pelo que eu tinha feito, mas pelo menos estava fazendo um esforço. E, no momento, isso bastava. O trabalho estava infernal aquela semana. Problemas se acumulando, eu ficando até tarde todos os dias para resolver papelada, reuniões intermináveis. Aquilo tudo estava-me desgastando. Eu não tinha tempo para pensar em mais nada, muito menos para me concentrar no que acontecia em casa. Minha esposa e eu ainda estávamos estremecidos depois do lance das mensagens, mas eu esperava que, com o tempo, as coisas se acalmassem. Eu estava cansado demais para discutir ou para pensar em qualquer coisa além do dia seguinte. Numa dessas noites, consegui sair do escritório mais cedo que de costume. Parecia uma pequena vitória, e eu só queria chegar em casa, tomar um banho e quem sabe ter um jantar tranquilo. Dirigi de volta com o trânsito mais leve do que eu esperava e estacionei na garagem. A casa estava escura, o que me pareceu estranho. Normalmente, haveria alguma luz acesa, a TV ligada na sala, algum sinal de vida. Dei de ombros, achando que talvez ela tivesse saído ou ido dormir cedo. Abri a porta e entrei, aquele silêncio me deixando inquieto. Conforme caminhava pelo corredor, ouvi algo vindo do quarto dos fundos, aquele que quase não usávamos. Era um som abafado, quase como vozes ou algum tipo de movimento. Minha primeira reação foi pensar que ela estivesse vendo algo no celular, mas havia algo estranho. A porta estava entreaberta e uma luz fraca saía por ali. Meu estômago revirou. Empurrei a porta, sem saber o que ia encontrar. Mas nada poderia ter-me preparado para o que vi. Lá estava ela, minha esposa, amarrada, pendurada de cabeça para baixo, completamente nua. E, ao lado dela, tão nu quanto, estava aquele desgraçado, o mesmo que eu tinha avisado para ficar longe. Por um momento, tudo pareceu parar. Minha mente esvaziou, a visão se limitou à cena à minha frente. Podia sentir o sangue latejando nos ouvidos, o coração martelando no peito. Não pensei em nada. Apenas me movi, tomado por uma raiva cega, pela sensação de ter sido traído de forma escancarada. Avancei contra ele, agarrando-o pelo braço e o afastando dela. Ele mal teve tempo de reagir antes que meu punho atingisse o rosto dele. Ele cambaleou para trás, batendo na parede, e eu continuei. Cada soco era um jorro de raiva, de tudo que eu estava sentindo. Ele tentou se proteger, tentou dizer algo, mas eu não ouvi. Não me importava. Tudo que eu via era vermelho. A simples ideia dele na minha casa, com a minha esposa, fazendo aquilo, era mais do que eu podia suportar. Eu queria que ele pagasse, que se arrependesse de ter pisado ali. Ele até tentou revidar, mas não era páreo para mim. Eu tinha anos de frustração acumulada, e tudo estava explodindo naquele momento. Conseguia ouvi-la gritando, pedindo para eu parar, mas era como se ela estivesse longe, distante. Agarrei pelo pescoço e o arrastei para a porta, minha mão tremendo de tanta raiva. Ele estava sangrando, o rosto inchado, mas eu não me importava. Ele merecia cada golpe. Não tinha direito de estar ali, de tocar nela, de invadir minha vida desse jeito. Eu o arrastei pelo corredor, com ele tropeçando nos próprios pés, tentando não cair. Ele implorava agora, a voz fraca, mas eu não escutava. Eu já tinha feito meu julgamento. Abri a porta da frente e o empurrei para fora. Ele cambaleou, quase caindo, e eu fiquei ali parado, meu peito arfando, os punhos ainda cerrados. Se eu te vir de novo, eu rosnei, a voz saindo grave e carregada de ódio. Eu juro por Deus que te mato.
Ele não disse nada, apenas se virou e correu, os pés descalços estalando no asfalto enquanto sumia na noite. Fiquei lá por um instante, vendo-o partir, ainda tremendo de raiva. Bati a porta com força, o som ecoando pela casa vazia. Virei-me de volta, vendo a bagunça que tinha ficado para trás. Minha esposa ainda estava lá, pendurada de cabeça para baixo, os olhos arregalados de medo. Mas eu não me importei. Não naquela hora. Tudo que importava era tirar aquele desgraçado daqui, e eu já tinha feito isso. Ela continuava pendurada, de cabeça para baixo, gritando comigo, a voz desesperada. Mas eu não ouvia nada do que ela dizia. Tudo em que eu conseguia pensar era na traição. Ela mentiu para mim inúmeras vezes, na minha cara. Passei por ela, ignorando os gritos, e fui direto para o quarto. Peguei uma mala do armário e comecei a jogar as roupas dela dentro, meus movimentos rápidos, mecânicos. Eu não estava raciocinando, só queria que ela fosse embora da minha vida. Quanto mais eu enchia a mala, mais altos ficavam os gritos dela, mas eu não me importava. Fechei o zíper da mala, com raiva, e levei-a de volta até onde minha esposa ainda estava pendurada. Ela me olhava, o rosto banhado em lágrimas, a voz vacilante enquanto me implorava para soltá-la, para conversar. Mas eu não sentia mais compaixão. Eu apontei para a mala, meu olhar frio, e soltei as cordas que a prendiam. Ela caiu no chão, se encolhendo, e eu recuei, observando enquanto ela tentava se levantar. Ela me olhou, os olhos procurando alguma fagulha de perdão, de que eu pudesse mudar de ideia. Mas não havia nada. Eu estava decidido. Apontei para a mala de novo, dizendo a ela para pegar as coisas e ir embora. Ela hesitou, os olhos se enchendo de descrença. Mas então percebeu que eu não estava brincando. Tentou argumentar, justificar, dizer que não era o que parecia, que podia explicar, mas eu não queria ouvir. Já estava farto de mentiras. Repeti, mais firme, que pegasse as coisas e saísse. Ela me olhou, o rosto se contraindo em dor, e então pegou a mala, as mãos tremendo. Levantou-se, com as pernas bambas, e foi em direção à porta. Eu a segui, sem tirar os olhos dela, para que ela soubesse que aquilo era definitivo. Ela parou na porta, virando-se para me encarar pela última vez, as lágrimas escorrendo. Tentou dizer algo, a voz quase um sussurro, mas eu a interrompi. Falei que ia pedir o divórcio, que estava acabado, que não tinha volta. Ela me olhou pálida, e então saiu, fechando a porta atrás de si com um baque seco. Fiquei parado por um instante, encarando a porta fechada, o peito apertado, mas sem sentir arrependimento, apenas uma frieza vazia, uma sensação de fim. Quando ela se foi, caminhei pela casa, vendo a bagunça deixada para trás, as cordas, os móveis revirados, os pedaços estilhaçados do que um dia foi nossa vida juntos. Senti uma estranha calma ao começar a limpar tudo, meus movimentos lentos e deliberados. Enrolei as cordas, ajeitei os móveis, limpei as superfícies, era como se eu estivesse apagando a presença dela da casa, retomando o que era meu. Parecia certo, necessário. No dia seguinte, procurei um advogado. Falei que queria o divórcio, que queria que fosse rápido, limpo, sem chance de reconciliação. Ele concordou, anotando tudo, fazendo perguntas. Mas eu mal prestava atenção, minha mente estava em outro lugar, já tentando imaginar como seria minha vida sem ela. Eu sabia que não seria fácil, que haveria questionamentos, julgamentos, mas não me importava. Eu estava pronto para acabar com tudo e seguir em frente. Quando voltei para casa, ela estava quieta, vazia, e eu me sentei no sofá, encarando a parede, o silêncio me envolvendo como um cobertor pesado. Tudo tinha acabado, o relacionamento, as mentiras, a traição, tudo. Eu não senti exatamente alívio, apenas a certeza de que era hora de recomeçar, de deixar tudo para trás e seguir. E era exatamente isso que eu pretendia fazer. Depois do divórcio, senti que precisava de algo para limpar o ar, algo que marcasse um novo começo. A casa estava quieta havia tempo demais, cheia dos ecos do que aconteceu. Decidi dar uma pequena festa para alguns amigos próximos, nada grande, apenas um encontro com pessoas de confiança, que ficaram do meu lado durante o pior período. Eu queria deixar o passado para trás, encher a casa de risadas e conversas, me lembrar de que a vida ainda podia ser boa. Passei o dia arrumando as coisas. Não seria nada sofisticado, só umas bebidas, alguns petiscos e um pouco de música. Queria algo simples, fácil, que não me fizesse lembrar de toda a confusão que tinha rolado antes. Quando meus amigos começaram a chegar, senti um alívio. A casa parecia viva de novo, como antigamente, antes de tudo desandar. As pessoas sorriam, conversavam, e, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que podia respirar. A noite transcorria bem. Estávamos todos na sala, bebendo, ouvindo música de fundo, havia um clima gostoso no ar, aquela sensação de normalidade que eu tanto procurava.
Eu estava conversando com um amigo, rindo de alguma história que ele contava, quando ouvi uma batida na porta. Eu não esperava mais ninguém, mas achei que podia ser algum vizinho ou alguém que tivesse escutado a música e quisesse ver o que estava acontecendo. Me desculpei e fui atender. Ao abrir a porta, meu estômago gelou. Lá estava ela, minha ex-esposa. E, ao lado dela, aquele desgraçado que eu tinha expulsado de casa. Atrás deles, um pequeno grupo de pessoas que eu não reconhecia. Minha ex me olhou com uma expressão quase desafiadora, como se tivesse todo o direito de estar ali. Senti a tensão subir no meu peito, a raiva crescendo outra vez. Fiquei mudo por um momento, apenas encarando-os, tentando manter a calma. Dei um passo para o lado e os deixei entrar, mas eu podia sentir minhas mãos se fechando em punhos. Eles entraram na sala, instantaneamente, o clima mudou. Meus amigos ficaram em silêncio, os olhares passando de mim para eles. Eu via a confusão, o desconforto, e sabia que precisava agir. Não ia deixá-los estragar a noite, não de novo. Fui até eles, a voz baixa mas firme, e falei diretamente com a minha ex e o amante. Vocês têm duas opções, eu disse, olhando para ambos. Ou dão meia volta e saem agora, ou as coisas vão ficar muito feias, muito rápido. Vi o choque no rosto dela, o amante dando sinais de desconforto, olhando em volta. Eu não estava brincando e eles sabiam disso. Eu tinha chegado ao limite da paciência, do desrespeito. Esta era a minha casa, a minha vida, e eu não ia permitir que invadissem de novo. Minha ex começou a falar algo, a voz trêmula, mas interrompi. Estou falando sério, eu disse, frio. Vocês precisam ir embora agora. Senti a sala inteira prender a respiração. Todos esperavam para ver o que aconteceria. O amante dela me olhou, os olhos estreitando, como se estivesse calculando se eu falava sério ou não. Levei a mão às minhas costas, onde ficava a gaveta com a arma. Não queria usá-la, mas estava pronto, se fosse necessário. Não ia deixá-los levar mais nada de mim. O silêncio era sufocante. Eu tinha dado um ultimato, mas parecia que eles ainda decidiam se me levariam a sério. O amante da minha ex ficou me encarando, um desafio no olhar. Ele não recuou, e isso me enfureceu ainda mais. Eu não queria confusão, mas também não ia deixar que arruinassem o que eu estava tentando reconstruir. Um dos amigos dele, um cara grande, maior que eu, sem dúvida, deu um passo à frente, tentando me intimidar, mostrando que não tinha medo da minha ameaça. Meu coração acelerou, o sangue pulsando, e eu o vi se aproximar mais um passo. O ar pareceu ficar pesado na sala, todos prendendo a respiração. Minha mão continuava na direção da gaveta da arma, sentindo o metal gelado debaixo dos dedos. Eu não era homem de fazer ameaças vazias. Eu falava sério. Avisei que ele parasse, a voz baixa e firme. Ele não escutou. Deu mais um passo, postura agressiva, olhos fixos em mim. Meus amigos estavam atrás de mim, e eu conseguia ouvir o murmúrio nervoso deles, mas não conseguia me concentrar nisso. Só via aquele homem, aquele perigo vindo na minha direção. Ele avançou mais um passo. Foi o suficiente. Meu instinto se sobrepôs a tudo. As lembranças de toda a raiva, da traição, voltaram com força total. Puxei a arma da gaveta, a mão tremendo de leve, apontei para ele. Para trás. Eu disse, quase rosnando. Ele hesitou por um segundo, mas então deu mais um passo, e percebi que ele não ia parar. Apertei o gatilho. O tiro ecoou na sala, muito mais alto do que eu esperava. O tempo pareceu desacelerar enquanto eu o via tropeçar para trás, as mãos indo ao estômago, o rosto se contorcendo de dor. Ele caiu no chão, e todos ficaram paralisados. A música parou, a conversa e o riso foram substituídos por um silêncio atordoado. Minha ex-esposa gritou, o som agudo cortando o silêncio, e o resto do grupo entrou em pânico. O amante dela me olhou, os olhos arregalados de medo, e sem dizer palavra, virou as costas e correu. Os outros o seguiram, se atropelando até a porta, os passos icando no piso enquanto fugiam. Eu permaneci ali, segurando a arma, o coração disparado. Conseguia ouvir a respiração pesada do homem no chão, seus gemidos de dor. Meus amigos estavam em choque, os rostos pálidos, os olhos arregalados. Eu via o medo e a confusão. Mas não havia nada para dizer. Eu tinha feito o que precisava para me defender, para defender minha casa. Coloquei a arma em cima da mesa, a mão tremendo, e peguei o telefone para ligar para a emergência. A voz saiu firme enquanto eu falava com a atendente, dando meu endereço, explicando que houve um tiro, que alguém estava ferido. As palavras pareciam estranhas, como se eu estivesse descrevendo algo que não era meu, mas eu sabia que aquilo era bem real. Não tinha mais volta. Olhei para o homem no chão, as mãos pressionadas contra o ferimento, o sangue manchando a roupa.
Meus amigos estavam parados, sem saber o que fazer ou dizer. Eu via o medo e a incerteza em seus olhos, mas não conseguia confortá-los. Não havia nada a dizer. Eu fiz o que precisava fazer. Os minutos até a chegada da polícia pareceram horas. A tensão na sala estava insuportável, o silêncio quase palpável. O som das sirenes ao longe trouxe um alívio e, ao mesmo tempo, uma lembrança do que tinha acontecido. A porta ainda estava aberta, o ar frio da noite entrando, e eu fiquei ali, olhando para a cena à minha frente, tentando entender tudo. Eu tinha cruzado um limite que nunca poderia descruzar. Mas eu fiz aquilo para me proteger, para proteger meu lar, e agora eu teria que lidar com as consequências. O julgamento foi uma das experiências mais desgastantes da minha vida. Fiquei lá, no banco dos réus, rodeado de estranhos, o juiz, o júri, os advogados, todos me observando, tentando decidir se eu era um criminoso ou apenas um homem que foi levado ao limite. Meu advogado argumentou legítima defesa, que eu estava protegendo minha casa, meus amigos e a mim mesmo. O promotor tentou-me pintar como alguém violento, que tinha exagerado. Foi difícil ficar lá, ouvindo falarem de mim como se me conhecessem, como se entendessem o que realmente aconteceu naquela noite. As testemunhas foram chamadas, meus amigos, um por um, subindo ao banco. Eles contaram como o homem avançou contra mim, como ele ignorou meus avisos, como eu tentei evitar a violência até não ter escolha. As palavras deles foram minha tábua de salvação, a prova de que eu não estava sozinho. O promotor tentou distorcer tudo, tentando fazer parecer que eu procurava confusão, mas meus amigos mantiveram o que disseram. Contaram a verdade, e percebi que o júri começou a se convencer. Minha ex-esposa também estava lá, sentada do outro lado da sala. Ela parecia diferente, abatida, cansada. Não testemunhou, não falou nada diretamente para mim. Eu via a raiva nos olhos dela, mas também outra coisa, talvez arrependimento, talvez medo. Não sei ao certo, e, sinceramente, não me importava. Ela fez as escolhas dela e, agora, ambos estávamos pagando o preço. Mantive minha atenção no julgamento, nos fatos, no que precisava fazer para sair daquela situação. Quando o júri finalmente deu o verdito, foi como se tirassem o ar da sala. Eles me consideraram inocente, concordando que eu agi em legítima defesa. Soltei um suspiro que eu nem sabia que estava segurando, sentindo o peso das últimas semanas se desprender dos meus ombros. O juiz falou, o martelo soou, e acabou. Eu estava livre. Mas não parecia uma vitória, apenas o fim de um pesadelo em que eu nunca quis entrar. Depois do julgamento, voltei para casa, que parecia mais vazia do que nunca. O silêncio era quase ensurdecedor, mas também era um alívio não ter mais confusão, nem incertezas, só paz. Passei os dias seguintes tentando retomar alguma normalidade, entendendo como seria a minha vida a partir dali. Não foi fácil, mas eu sabia que precisava seguir em frente. Tinha recebido uma segunda chance e não pretendia desperdiçá-la. Algumas semanas depois, fiquei sabendo, por um conhecido em comum, que o amante da minha ex a havia deixado. Depois de tudo o que aconteceu, ele decidiu que não valia a pena continuar, foi embora, deixando-a sozinha para lidar com as consequências. Não me surpreendi. Ele sempre pareceu ser o tipo de cara que foge quando as coisas ficam difíceis, e não foi diferente. Senti uma mistura estranha de emoções quando soube. Raiva, pena, talvez até um pouco de satisfação. Ela fez as escolhas dela e agora estava lidando com isso. Não procurei saber mais sobre ela. Não havia nada a dizer. Ela fez a cama dela, agora tinha que deitar nela. Eu tinha minha própria vida para cuidar, meu próprio futuro para construir. Não estava interessado em saber se ela estava bem ou mal, aquela parte da minha vida tinha acabado e eu queria deixá-la para trás. Eu tinha passado tempo demais mergulhado em drama, mentiras e traição. Era hora de seguir. No fim, o julgamento, o tiro, a traição, tudo me parecia um pesadelo, algo que tinha acontecido com outra pessoa. Eu sabia que carregaria cicatrizes pelo resto da vida, mas também sabia que havia saído mais forte. Encarei meus maiores medos, mantive minha posição e sobrevivi. Agora, finalmente, estava pronto para recomeçar, para construir uma vida que fosse só minha, livre das sombras do passado. Não demorou muito depois do julgamento para minha esposa voltar a me procurar. No início, de forma sutil, uma mensagem, uma ligação aqui e ali. Ela dizia que só queria saber como eu estava, mas eu percebia a intenção oculta. Ela procurava uma maneira de voltar. Eu ignorava as mensagens, deixava o telefone tocar até cair na caixa postal. Não havia nada que ela pudesse dizer para mudar o que aconteceu, nada que me fizesse deixá-la voltar para a minha vida. Com o tempo, ela começou a aparecer na minha casa. Batia na porta, às vezes durante minutos, chamando meu nome, pedindo que eu conversasse com ela. Eu nunca atendia. Ficava em silêncio, só ouvindo ela implorar, a voz embargada.
Mas eu não conseguia sentir nada além de indiferença. Ela gritava, implorava, mas eu não abria a porta. Algumas vezes, ela deixava bilhetes, mas eu não lia. Outras, eu só ouvia ela ir embora. Um dia, ela deixou uma carta na minha caixa de correio, várias páginas, cheias de desculpas, explicações, promessas de que ela mudaria, que tudo seria diferente se eu desse outra chance. Li apenas uma vez, depois dobrei as folhas e guardei. As palavras dela não me afetaram. Soavam vazias, como se ela tentasse reescrever o passado, fingindo que tudo poderia ser resolvido com alguns pedidos de perdão. Mas eu sabia que certas coisas não têm volta, que certas feridas não cicatrizam. Foi nesse período que conheci alguém novo. O nome dela era Emily. Nos conhecemos através de um amigo, em uma reunião pequena, nada como as festas caóticas de antes. Ela era diferente, calma, gentil, tinha um calor humano que eu nem sabia que estava precisando. Conversamos e havia algo fácil ali, uma simplicidade que me fazia bem. Não havia jogos, nem mentiras, só duas pessoas se conhecendo. Passei a esperar ansiosamente pelas nossas conversas, pelos momentos que passávamos juntos. Era como um sopro de ar fresco, um lembrete de que ainda havia coisas boas no mundo. Contei a ela sobre o meu passado. Não escondi nada. Falei do divórcio, da traição, do julgamento. Ela ouviu sem me julgar, os olhos gentis, a mão sobre a minha enquanto eu falava. Não tentou me dar soluções ou me dizer o que fazer, só escutou. E isso bastava. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podia baixar a guarda, que não precisava estar sempre alerta. Era uma sensação que eu nem lembrava de como era. Minha ex continuava tentando contato, mas eu ignorava. Aquela parte da minha vida tinha acabado. Eu tinha passado muito tempo no drama, na mentira, na traição, e não ia deixar ela me puxar de volta para aquela escuridão. Eu tinha encontrado algo melhor, algo real, e não ia abrir mão disso. Emily era a minha chance de um novo começo, de construir algo saudável, sem o peso do passado. Certa vez, minha ex apareceu de novo na minha casa. Ficou na varanda, os olhos vermelhos de tanto chorar, pedindo para eu falar com ela. Espiei pela janela, vendo a silhueta dela distorcida pelo vidro. Não senti nada, nem raiva, nem tristeza, nem vontade de abrir a porta. Me afastei, voltei para a cozinha, onde Emily me esperava, e a abracei. A voz da minha ex foi sumindo até o silêncio completo, e tudo o que eu ouvia era a risada suave de Emily. Seguir em frente não foi fácil, e eu sabia que sempre ficariam marcas. Mas também sabia que eu merecia algo melhor, algo que me trouxesse felicidade, paz e alguém que ficasse ao meu lado sem mentiras ou traição. Com Emily, senti que tinha encontrado essa chance, uma oportunidade de recomeçar, de deixar o passado para trás e abrir um novo capítulo na minha vida. E era exatamente isso que eu ia fazer. Aconteceu numa manhã em que eu estava saindo de casa. Caminhei até o carro e lá estava, um arranhão longo e profundo ao longo da lateral, nada sutil. Alguém tinha se esforçado de verdade para fazer aquilo, para que não passasse despercebido. Meu coração afundou ao ver, e a raiva subiu quase imediatamente. Eu sabia, lá no fundo, quem tinha feito. Tinha que ser ela, minha ex. A única pessoa que teria essa raiva contida. Decidi ver as câmaras de segurança para ter certeza. Mais tarde, sentei e assisti às gravações das câmaras que instalei ao redor da casa. Conforme avancei pelas imagens, lá estava ela, no meio da noite, aproximando-se do carro, o rosto meio encoberto, com algo pontiagudo na mão, riscando o carro de ponta a ponta, metodicamente. Estava claro que não era um ato aleatório, era pessoal, um recado de que ela não tinha terminado. Minha mão tremia de raiva enquanto eu assistia. Eu podia ter chamado a polícia, feito um boletim de ocorrência e deixado que cuidassem disso. Mas, enquanto a via na tela, percebi que eu queria mais que um simples registro. Eu queria que ela encarasse as consequências, e queria que soubesse que eu não estava mais para brincadeira. Conversei com a Emily, e ela concordou. Armaríamos uma cilada, fazê-la pensar que estava conseguindo o que queria e deixá-la cair na própria armadilha. Peguei o telefone e liguei para a minha ex-esposa. Ela atendeu na hora, cautelosa a princípio, mas esperançosa quando ouviu eu dizer que queria conversar. Falei que vinha pensando nas coisas, que talvez tivéssemos sido precipitados, que talvez ainda houvesse algo a salvar. Ouvi a empolgação na voz dela quando concordou em vir-me ver, sem hesitar. Quando ela chegou, deixei-a entrar, fazendo meu melhor teatro. Disse que Emily estava fora de questão, que percebi que era ela que eu queria. Ela acreditou piamente, os olhos brilhando, um sorriso crescendo enquanto se aproximava de mim. Eu via o desespero dela em acreditar que estava tudo como ela queria. Entrei no jogo, mantendo uma certa distância, só para parecer real, mas sem deixá-la confortável demais. Queria que ela achasse que já tinha ganho. E então veio a batida na porta.
Vi o rosto dela se transformar, a confusão substituindo a esperança. Caminhei até a porta e a abri, deixando os policiais entrarem. O pânico tomou conta do rosto dela. Ela olhou de mim para eles, tentando entender. Sem dizer nada, peguei o controle remoto e mostrei as imagens das câmaras, com ela riscando meu carro. O rosto dela empalideceu, ela começou a protestar, mas os policiais já se aproximavam. Ela gritou comigo, enquanto era algemada, jogando todo o ódio na voz, dizendo que eu era mentiroso, covarde, que eu tinha armado tudo. Fiquei parado, vendo-a ser levada para fora. Ela xingava, se debatia, mas isso não mudava nada. Ela foi longe demais, e agora ia arcar com as consequências. Nas semanas seguintes, ela teve que pagar pelo estrago do carro, e as complicações legais foram suficientes para mantê-la longe de mim de vez. Emily e eu decidimos que era hora de um recomeço em outro lugar, longe das lembranças e da confusão que assombrava aquela casa. Encontramos um lugar novo, menor, que fosse só nosso, sem as marcas do passado. Mudar foi como fechar uma porta para o que passou, finalmente me libertando do peso que carreguei por tanto tempo. Enquanto organizávamos a casa nova, senti uma paz que não sentia havia anos. O passado tinha ficado para trás, com todo o caos e a dor. Emily e eu estávamos construindo algo novo, nosso. E, quando a observei sorrindo, enquanto abria uma caixa na cozinha, eu soube que tinha feito a escolha certa. Era hora de seguir em frente, deixar para trás a raiva, a traição e abraçar a vida que se abria à nossa frente.